Tem uma coisa que quase ninguém fala em voz alta, mas que muitas mulheres sentem. Não é quando existe briga, nem quando alguém te trata mal de forma explícita. É quando você entra na casa do seu filho ou da sua filha e percebe que não existe lugar para você ali. Não oferecem café, não puxam conversa, continuam no celular como se você não estivesse. E de repente você entende, você não é mais parte, é presença tolerada. A parte mais confusa é que ninguém te expulsou. Não houve discussão. Ainda assim, o corpo percebe antes da mente. Aquela sensação de estar sobrando, de ser um peso, de querer ir embora rápido. E aí nasce uma crença silenciosa e perigosa. O problema sou eu. Quando na verdade o que dói não é a distância, é a frieza. Talvez a maturidade que te ensinaram não seja se adaptar a qualquer desconforto, mas reconhecer quando um lugar deixou de ser seguro emocionalmente. E isso muda tudo. Muda como você vai, como você fica e às vezes se você vai. Se isso te atravessou em algum ponto, fica aqui com essa pergunta. Você sente que ainda tem um lugar ou apenas permissão para estar? Você já entrou na casa do seu filho ou da sua filha e sentiu que aquele lugar não era mais seu? Não é briga, não é discussão, é algo mais frio, um desconforto que aperta por dentro. Você chega, senta, ninguém oferece água, ninguém oferece café e parece que a sua presença é só tolerada. O celular na mão, a conversa entre eles, respostas curtas e você ali tentando não ocupar espaço demais. Dá aquela sensação estranha de estar presente e se sentir só, como se fosse visita na própria família. E o pior, que você engole seco, sorri por educação e finge que não doeu. Porque admitir que não se sente em casa, na casa do próprio filho, mexe com tudo que você acredita sobre família, amor e pertencimento. Você já percebeu esse silêncio constrangedor ou ainda tenta convencer a si mesma de que é coisa da sua cabeça? Outro dia, uma mulher me contou algo que parecia simples, mas carregava uma tristeza familiar enorme. Ela disse que vai à casa da filha uma vez por semana, sempre por obrigação, sempre com a sensação de estar invadindo. Senta no sofá, observa a filha falando baixo com o marido, o genro indiferente, a nora que ignora quando é o contrário e ninguém puxa assunto com ela. É como se fosse uma avó invisível dentro da própria família, alguém que precisa pedir licença até para levantar e ir ao banheiro. Ela fica pouco tempo porque percebe que o ambiente está frio, que a casa onde não se sente bem não é mais um lugar de descanso. Sai machucada, mas se culpa por isso. Pensa que talvez esteja sendo sensível demais, dramática demais, carente demais, e então volta para casa carregando um constrangimento silencioso que ninguém vê. E o mais duro é que isso acontece sem uma palavra dura, sem um conflito direto. A dor nasce justamente dessa ausência. Tem algo que quase ninguém percebe, mas que muda completamente a dinâmica da casa do filho ou da filha. Não é que eles decidiram te afastar conscientemente. É um sistema invisível que se forma quando os papéis mudam e ninguém fala sobre isso. A casa deixa de ser um espaço compartilhado emocionalmente e passa a funcionar como território privado, onde você entra, mas não pertence mais. Nesse sistema, você vira alguém que precisa se adaptar ao ritmo deles, ao humor deles, às regras que não foram ditas. Você chega e observa antes de agir, mede palavras, controla gestos. A presença vira incômoda sem que ninguém diga isso em voz alta. E aos poucos, a família que afasta começa a parecer normal, como se fosse assim mesmo com o passar do tempo. E é aí que a frieza emocional se instala sem alarde, sem briga, sem cena, sem culpados claros, só um afastamento que vai sendo aceito em silêncio. Em algum momento, quase sem perceber, você começa a repetir uma ideia que parece madura, mas machuca. É assim mesmo, eles têm a vida deles. Essa crença entra como um calmante, mas vira veneno quando te faz aceitar o que te diminui. Você começa a achar que sentir desconforto familiar é sinal de fraqueza, que desejar acolhimento é carência,
que querer se sentir em casa na casa da filha ou do filho é exigir demais. Então você vai, mesmo quando não quer, fica mesmo se sentindo um peso, ri de coisas que não acha graça, aguenta respostas curtas, silêncio constrangedor e ainda sai se perguntando se deveria ter ido. A culpa por não ir disputa espaço com a dor de ir e se sentir invisível dentro da família e, sem perceber, você chama de maturidade aquilo que é abandono emocional disfarçado. Essa crença te mantém educada, presente e sozinha. O seu corpo entende essa situação antes da sua cabeça. Quando você entra num ambiente frio na família, o cérebro registra a ameaça, mesmo que seja silenciosa. A ausência de acolhimento ativa o mesmo circuito de dor de quando somos rejeitadas. Por isso o peito aperta, a garganta fecha e você sente vontade de ir embora rápido, mesmo sem saber explicar o motivo. O cérebro social precisa de sinais simples para se sentir seguro. Um convite para sentar, um café oferecido, um olhar que reconhece. Quando nada disso acontece, o sistema nervoso entra em alerta e você passa a se encolher. Fala menos, ocupa menos espaço, tenta não incomodar, é biologia, não drama. E quanto mais vezes isso se repete, mais o cérebro associa a casa do filho ou da filha a desconforto e exclusão silenciosa. Não é falta de amor da sua parte, é o seu corpo tentando te proteger. Chega um ponto em que você percebe que não é mais vista como pessoa, mas como função. Você é a mãe que aparece em datas certas, a avó que ajuda quando pedem, a presença por educação. Fora isso, você fica à margem. Ninguém pergunta como você está de verdade. Ninguém percebe quando você fica em silêncio demais. A casa onde você entra já não te enxerga inteira. E então você começa a se comportar como quem sabe que está ali de passagem. Não mexe em nada, não opina, não pede, aceita o pouco para não perder tudo. A dignidade emocional vai sendo trocada por pequenas migalhas de pertencimento. E isso cansa num nível que poucas pessoas reconhecem. Porque ser tolerada dói mais do que ser rejeitada abertamente. Dói porque te apaga devagar. E o mais cruel é que você continua indo, mesmo assim. Existe um momento silencioso em que algo dentro de você começa a cansar de se diminuir. Não é raiva, é lucidez. Você começa a lembrar de quem você é fora do papel de mãe, avó, presença obrigatória. Lembra da mulher que tem história, opinião, ritmo próprio. E essa lembrança incomoda, porque mostra o quanto você tem se adaptado para caber onde já não há espaço. Recuperar a identidade não é confrontar nem cortar relações de forma brusca. É parar de negociar a própria dignidade emocional. É perceber que estar presente e se sentir só não é sinal de amor, é sinal de limite mal posicionado. E que respeitar a si mesma pode significar reduzir presença física para preservar presença interna. Isso não te torna fria, te torna inteira de novo. Talvez o primeiro passo não seja fazer algo externo, mas interno. Antes de ir à casa do filho ou da filha, observar como o seu corpo reage só de pensar. Se já vem o aperto, a tensão, o cansaço antecipado, isso é informação, não frescura. A partir daí, pequenos ajustes começam a mudar tudo. Ir por menos tempo, escolher horários em que você se sinta menos deslocada. Parar de ir apenas por obrigação. Outro passo é simples, mas poderoso. Parar de se justificar. Você não precisa explicar demais por que não pode ir, nem compensar a ausência com culpa. Presença só faz sentido quando existe troca mínima. E às vezes o ato mais saudável é se retirar um pouco para ver o que acontece quando você não sustenta sozinho o vínculo. Não é sobre punir ninguém, é sobre se proteger sem endurecer. Tem uma parte desse processo que quase ninguém fala, mas que dói fundo: o luto da fantasia de família. Aquela imagem de chegar, ser esperada, ter um lugar natural, ser acolhida sem esforço. Quando você percebe que isso não existe mais ou nunca existiu do jeito que você imaginou,
algo quebra por dentro. Não é só tristeza, é uma sensação de perda que não tem velório. Você passa um tempo tentando resgatar essa fantasia, insistindo em visitas desconfortáveis, esperando que, dessa vez, seja diferente. Mas cada repetição reforça a frieza emocional e aprofunda a exclusão silenciosa, até que chega um dia em que você entende que insistir nessa imagem te machuca mais do que soltá-la ela. E aceitar isso não é desistir da família, é parar de se machucar tentando caber numa cena que não acontece mais. Essa semana eu te proponho algo simples, mas desconfortável no começo. Antes de qualquer visita, pergunte a si mesma com honestidade: eu quero ir ou estou indo por medo de me afastar? Não para julgar a resposta, só para ouvi-la. Se for obrigação, observe o peso que isso cria no seu corpo. Se for vontade, perceba o que muda quando a decisão é sua. Durante a visita, faça um pequeno experimento interno. Não se antecipe, não se encolha, não tente agradar. Apenas observe. Veja se alguém oferece água, se alguém puxa a conversa, se existe troca. E ao sair, registre mentalmente como você se sentiu, não como acha que deveria ter se sentido. Esse exercício não é para mudar ninguém, é para você voltar a se enxergar. E isso costuma abrir algo que estava fechado há muito tempo. Talvez o ponto mais delicado de tudo isso seja aceitar que amor não deveria exigir que você se apague para caber. Quando a casa do filho ou da filha vira um lugar de desconforto, o problema não é a sua sensibilidade, é o vazio de troca. E reconhecer isso não te faz ingrata, te faz honesta consigo mesma. Você não nasceu para ser presença tolerada nem para engolir seco em nome da família por educação. Às vezes, o movimento mais amoroso é parar de insistir onde a sua dignidade emocional fica do lado de fora, não como castigo, mas como cuidado. Porque quando você se respeita, algo muda dentro de você primeiro. E isso costuma reorganizar relações de um jeito que nenhuma cobrança faria. Se esse texto encostou em algo que você vive, talvez valha deixar isso sair, nem que seja em poucas palavras aqui. Talvez o maior movimento que você possa fazer a partir daqui não seja exigir mais espaço, nem se afastar de vez, mas mudar o jeito que você se coloca. Quando você para de ir por culpa e começa a escolher quando ir por vontade, algo se reorganiza dentro de você. A relação deixa de ser um lugar de teste constante da sua importância. Família não deveria ser um ambiente onde você mede cada gesto para não incomodar. Amor não deveria pedir que você se torne menor para continuar pertencendo. Às vezes, o respeito começa quando você aceita que nem todo vínculo precisa ser sustentado do mesmo jeito, nem com a mesma presença física, e isso abre perguntas que só você pode responder com honestidade. Até onde vale insistir? O que você perde quando continua indo assim? O que você ganha quando se respeita um pouco mais? Se essa reflexão fez sentido, talvez esse seja o momento de acompanhar outras conversas como essa e não atravessar isso sozinha. Ativar esse espaço é uma forma silenciosa de dizer: eu também importo.